março de 1960, na cidade de São Paulo. Desde pequeno, Ayrton já gostava muito de carros, que era uma paixão que ele compartilhava com o seu pai, que antes mesmo de se casar com a mãe de Ayrton, já tinha planos de construir um kart para presentear o seu filho. E aos 4 anos de idade, Ayrton recebeu esse presente, que simbolizou o começo de sua paixão pelos carros. Opa, então, agora eu vou falar sobre o início da carreira desse lendário piloto brasileiro, que é o Ayrton Senna. Ele começou pelo kart. O kart é como se fosse uma categoria de base para o Fórmula 1. Todo piloto que queira seguir uma carreira profissional, ele precisa passar pelo kart, o que não foi diferente com o Senna, que começou no kart aos 4 anos de idade, que foi quando ele ganhou o primeiro kart dele. Porém, ele só foi começar a competir no kart aos 13 anos. O que hoje em dia já é um padrão meio atrasado para um piloto começar, mas isso não impediu o Senna, já que em 1974, apenas um ano depois dele iniciar no kart, ele já conquistou seu primeiro campeonato, o Campeonato Paulista de Kart, o que ele repetiu em 1976. E na década de 70, ele conquistaria vários outros títulos nacionais e internacionais de kart. Os nacionais, os importantes, que a gente pode citar, são os campeonatos brasileiros de kart, que ele conquistou em 78, 79 e 1980, já no final da década. E entre 1976 e 1980, Senna foi bicampeão sul-americano de kart, o que já levava o nível dele de estadual para nacional e de nacional para internacional. Já é uma coisa muito grande para um piloto jovem que nem o Senna era. E no final da década, ele procurava seguir essa carreira. Ou seja, ele queria virar um piloto profissional, onde ele já participava de competições na Europa e na Ásia. Mas ele, infelizmente, não conquistou nenhum título. Porém, ele já atraía várias pessoas que queriam ver ele correndo em categorias maiores, o que leva a gente para o próximo tópico. Opa, então, agora eu vou dar continuidade na etapa que eu falei anteriormente, que eu falei do kart, agora eu vou falar da Fórmula Ford, que foi a segunda etapa na carreira automobilística do Senna. No início da década de 80, o Senna se mudava para a Inglaterra para buscar melhores oportunidades de progressão em sua carreira automobilística. Ele continuou correndo nas categorias de kart, porém, ele estava buscando chegar no pico do automobilismo mundial, que era a Fórmula 1 e ainda é até hoje. Nesse meio tempo na Inglaterra, o Senna realizou testes em diversos carros de corrida, que são os chamados carros de Fórmula, né? Onde ele teve seu talento reconhecido pela equipe Van Diemen Racing, que contratou ele para que ele integrasse as fileiras da Fórmula Ford 1600. Isso em 1980. Logo, no primeiro ano do Senna na Fórmula Ford, ele conquistou de lavada, assim, o campeonato da Fórmula Ford, vencendo várias corridas e surpreendendo muito seus telespectadores. Mas a carreira do campeão foi quase cortada no início, quando, no seu segundo ano de Fórmula Ford, o Ayrton Senna teve que voltar para o Brasil, porque ele não tinha mais patrocínio, ou seja, não tinha mais como pagar suas despesas. Mas não demorou muito para que ele fosse chamado novamente para correr pela sua equipe antiga Van Diemen Racing, onde nessa temporada ele venceu 15 das 13 corridas, conquistando de novo o título de campeão da Fórmula Ford. Opa, então, agora eu vou continuar a etapa que eu estava falando antes, que era o Senna na Fórmula Ford. Agora vai ser o Senna na Fórmula 3. Porém, a gente tem que ir para os bastidores disso antes. Que um ano depois das conquistas dele na Fórmula Ford, o Senna foi convidado a correr pela equipe West Survey Racing na Fórmula 3. Ou seja, já pensou? Ele saiu do kart, logo foi para a Fórmula Ford, e logo um ano depois ele já foi para a Fórmula 3, que era considerada na época a porta de entrada para a Fórmula 1, que era onde o Senna desejava chegar. Em 1983, o Senna iria adquirir o seu primeiro rival, Martin Brundle, que futuramente também ia ser um piloto de Fórmula 1. Porém, mesmo assim, ele conquistaria de novo o campeonato de Fórmula 3, ou seja, ele já tinha conquistado um ano anterior, ele conquistaria nesse ano também. Foi nesse ano que o Senna foi convidado para testar diversos carros de Fórmula 1, levando em consideração um número impressionante de vitórias que ele apresentava na época. Várias equipes, como a McLaren e a Williams, que eram equipes relativamente grandes na época, que tinham pilotos como Niki Lauda correndo nelas, ficaram interessados no jovem piloto Ayrton Senna. Mas, já por esse fato dele ser jovem, elas não queriam colocar ele como um piloto principal, pois seria muito arriscado uma equipe grande colocar um piloto que poderia ser inexperiente para ocupar um cargo tão grande, de uma franquia tão grande também, que eram essas equipes. Onde a única proposta que o Senna acabou recebendo na Fórmula 1 foi pela equipe Toleman, o que deixou o brasileiro
sem escolha a não ser pilotar por essa pequena equipe, o que assim inicia a carreira lendária dele na Fórmula 1. Senna estreou na categoria máxima do automobilismo no ano de 1984, pilotando pela Toleman, equipe onde o piloto conquistou seu primeiro pódio na Fórmula 1. Depois de uma passagem pela Lotus, pilotando contra os pilotos Nigel Mansell, Nelson Piquet e Alain Prost, não conseguiu ganhar o título mundial. Mas na McLaren foi bem diferente. O piloto conquistou 3 títulos mundiais antes de entrar na Williams e encerrar a sua jornada no ano de 1994. A Fórmula 1 consagrou o piloto Ayrton Senna como uma lenda do automobilismo, com um impressionante histórico de 41 vitórias, 65 pole positions e 3 campeonatos mundiais. Ayrton nos deixou no dia 1º de maio de 1994, enquanto disputava o Grande Prêmio de San Marino. Há muitas controvérsias sobre a causa do acidente que atirou sua vida. Já falaram sobre sabotagem, negligência da equipe do piloto e a principal, a quebra da barra de direção do seu carro teria causado seu acidente fatal. Atualmente, mais de 30 anos depois de sua morte, Senna ainda é lembrado pelos seus feitos pilotando carros. Ainda mais em algumas ocasiões na chuva, onde no Grande Prêmio de Mônaco conquistou seu primeiro pódio e no ano seguinte pela Lotus ganhou a sua primeira corrida no GP de Estoril. Opa, então, eu vim aqui agora para falar sobre o Ayrton Senna em Mônaco. A pista de Mônaco é uma pista temida por vários pilotos, por ser uma pista muito estreita e pela elevada presença de curvas fechadas, o que dificulta com que o veículo ganhe muita velocidade em partes da pista. Ou seja, em uma parte o piloto está a 200 km por hora, em outra parte ele tem que estar a 40 para fazer uma curva. Então é uma pista muito complicada mesmo. Mas, não surpreendentemente, esse circuito foi tirado de letra pelo Ayrton Senna, que é o detentor do maior número de vitórias em Mônaco, com 6 vitórias, onde o segundo lugar vai para Michael Schumacher, o lendário piloto alemão, que conquistou 5 vitórias em Mônaco. Porém, 5 vitórias de Senna foram consecutivas em Mônaco, entre 1989 e 93. O Senna iria iniciar o seu legado em Mônaco no seu ano de estreia, em 1984, na sua 5ª corrida, onde ele alcançaria o segundo lugar na pista, com um agravante muito sério, que é a chuva, o que dificultou muito a vida dos pilotos nesse Grand Prix. Ele também ia conquistar outro pódio no ano de 1986, só que já por uma equipe diferente, não era mais pela Toleman, era pela a Lotus. E como eu falei antes ali sobre a chuva, ela nunca foi um agravante que dificultou a vida do Ayrton Senna, já que muitas vezes com chuva ou sem chuva ele ganhava de qualquer jeito, ou seja, ele ganhava todo tipo de corrida. O que marca como esse piloto foi lendário para nós brasileiros. Então é isso, muito obrigado.